é o conjunto de leis que rege o país. Nós entendemos, né, que o país precisa ter uma série de mudanças estruturais e daí a origem da nossa luta. Essa luta nasceu nos protestos de junho de 2013, quando os estudantes, os trabalhadores foram reivindicar melhor situação de transporte coletivo, e isso detonou uma luta por outras questões, por moradia. Foi um basta geral naquele ano, em que naquele episódio a presidente Dilma, na ocasião, fez a proposta de formação de um plebiscito para a Constituinte, para justamente atender esses apelos do povo em 2013. Lamentavelmente, na época, o Congresso Nacional refutou essa proposta da presidente Dilma, porque, logicamente, o Congresso não tem interesse em mudanças estruturais, em fazer uma reforma política, em mudar a Constituição, que possa ameaçar as suas benesses, né? Então, o Congresso, na época, rejeitou essa proposta. O que aconteceu é que os movimentos sociais, diante dessa postura do Congresso, tomou a frente da luta e, em setembro de 2013, se reuniu no Encontro Nacional, que decidiu fazer o tal plebiscito popular. A Dilma havia proposto um plebiscito oficial, com força de lei, onde o Congresso chama um plebiscito, a população é consultada e daí a população diz sim para um processo constituinte. O que nós passamos a fazer é o seguinte: já que o Congresso se negou a fazer isso, os movimentos sociais disseram, olha, então nós vamos fazer uma pressão popular exigindo o tal plebiscito oficial. E montaram uma consulta popular, né? É o tal plebiscito popular. Parece complicado, mas não é. Na verdade, o plebiscito que rolou aí na Semana da Pátria, em 2014, que alguns ouvintes pode ter ouvido falar, esse plebiscito era um mecanismo de pressão para exigir com que a sociedade discuta a necessidade de uma Constituição nova no país. Uma Constituição que faça uma reforma política que o povo quer, uma reforma política que fira, né, que atinja o financiamento privado de campanha, por exemplo, né, e sem uma Constituinte, uma reforma política, ela não vai ser a reforma que o povo quer, porque nós queremos uma Constituinte sem a participação desse Congresso que está aí. Daí o nome de Constituinte exclusiva. Eu acho que eu vou dar a palavra para você, porque parece complicado, então no processo a gente vai explicando melhor, tá bom? Bom, Paulo, eu vou fazer uma pimentada nesse debate aí. Uma coisa que eu sou contra aí, minha opinião, né? Financiamento público de campanha. Eu já acho que se gasta muito dinheiro com política. Não teria outro caminho? Bem, antes de mais nada, boa tarde ao pessoal daqui da rádio Nativa FM 92.5, né? Muito legal a estrutura de vocês, né? Eu queria colocar, foi muito boa a tua pergunta, que acho que é um questionamento que a população faz realmente. Por exemplo, pô, financiamento público já se gasta tanto dinheiro exatamente, político, né? O pessoal fala. Mas temos uma coisa, hoje em dia, nós temos assim, temos uma briga, por exemplo, vocês estão vendo que em São Paulo, por exemplo, se aumentar a passagem aqui em Santos, a juventude vai sair nas ruas para reivindicar que não tem um aumento das passagens, né? Durante a campanha eleitoral, vem muita gente, vou dar um exemplo em relação ao transporte público. Vem muita gente falar que eu vou melhorar a questão do transporte público, vou melhorar, não vai ter, vou pôr mais ônibus, não vai ter mais aumento. Aí, por exemplo, durante a campanha eleitoral, uma empresa de ônibus, não vou citar o nome, chega para o candidato e fala assim, ó, eu vou te dar dinheiro para você, já que você quer lutar pelo transporte público, eu vou te dar dinheiro para fazer a tua campanha. Por exemplo, o cara é eleito e depois de eleito, por exemplo, o que vai acontecer?
a empresa, ele vai começar a brigar pelo transporte público na Câmara Municipal, a empresa vai chegar e falar assim, meu amigo, me desculpe, mas nós demos dinheiro para você. Isso é um meio que acaba, por exemplo, que a corrupção da política começa por aí, porque empresas estão financiando campanhas eleitorais. Então, se tiver uma regra que é onde, por exemplo, o financiamento seja público, vai acabar com isso, quer dizer, porque as empresas vão ser proibidas de estar financiando campanhas eleitorais, né? E isso vai acabar o caixa 2 de partido político, quer dizer, vai acabar com uma série de coisas. Logicamente, por exemplo, a população tem que se acostumar, porque, de uma certa forma, já tem um financiamento de campanha que é... Os partidos políticos recebem. Exatamente.